A gente começa justamente falando dessa lei que facilita os reajustes da tabela do frete de cargas. Com a nova regra, a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, pode atualizar os valores mínimos do frete rodoviário de cargas sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do diesel no mercado nacional, para mais ou para menos. Então vamos saber como isso pode impactar o setor de transportes com o Bruno Hackad. Ele é diretor de operações da Fretebras. Bruno, seja sempre bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E aí, Bruno, como é que vocês recebem, essa nova lei? O que isso vai mudar na prática? Tá certo. A gente tem acompanhado, a gente sempre acompanha muito de perto, obviamente, todas as movimentações relacionadas ao tema, da tabela. Ele é um tema que, o próprio preço do frete é um tema que tem sido aí nos últimos meses, temos falado muito sobre, a gente tem o IFPF, que divulga a atualização do preço do frete mês a mês. E, na verdade, Raíssa, assim, como a gente enxerga isso? A gente enxerga que é uma ajuda, é uma boa notícia, claro. No final do dia, como a gente tem visto oscilações cada vez mais frequentes, por conta da política de preços da Petrobras, oscilações cada vez mais frequentes do preço do diesel, que é o principal insumo, é o principal custo do frete. Então, a gente conseguir diminuir de 10% para 5%, ou seja, ter um intervalo ali de margem menor para poder acionar o gatilho de reajuste de tabela, é uma boa notícia, porque no final do dia a gente tem um tempo menor para que o preço do frete seja reajustado, que as próprias empresas e os caminhoneiros consigam começar a pleitear esse tipo de ajuste. Por outro lado, e aí acho que é o grande ponto aqui, é que isso não é o suficiente. Então, a gente tem visto que, na verdade, o preço do diesel está muito acima, e ele, historicamente, ele tem aumentado muito mais do que o preço do frete tem acompanhado. Então, ele é um gatilho, ele é uma ajuda, mas a gente até vai falar talvez mais aqui hoje que a principal solução no final do dia é a negociação. Certo, Bruno, é uma ajuda, mas não é tudo, Então, com a importância desse tipo de solução, de transporte, como vocês também oferecem, para que quem precisa transportar possa fazer ali diversas cotações e ver o melhor custo-benefício, Exatamente. Assim, a gente sempre veio falando muito sobre isso para os caminhoneiros e para as próprias transportadoras, para os nossos clientes, que usam a Fretebras, sobre a importância da negociação e como isso difunde. A gente falou, não, a gente tem falado muito disso, então vamos entender se isso acontece na prática. Conversamos com um monte de caminhoneiro e a gente conseguiu ver de fato, viu, Raíssa, que quando o motorista ele negocia o preço do frete, esse preço, na média, ele aumenta em 20% o valor. Então, quando a gente fala de uma defasagem hoje tão grande de diesel para valor de frete e conseguir diminuir essa defasagem em 20%, é um reajuste muito grande. Então, por isso que a gente tem falado muito sobre conseguir negociar, ter os instrumentos para isso. A gente tem a calculadora aqui no nosso aplicativo para ajudar. Tem várias formas do caminhoneiro conseguir ter mais insumos para poder ajudar na negociação, mas é importante que ele consiga negociar. E aí, com isso, usando também agora ainda mais aí o novo gatilho da tabela, ele deveria conseguir preços de fretes melhores. É mais justo para os dois lados, para quem contrata e quem fornece o serviço. É mais justo. E assim, a gente falou com 2.000 caminhoneiros, e o que mais nos chamou a atenção é que mais de 1/3 deles não tem o hábito de negociar. Então, é por isso que a gente tem levantado muito essa bandeira em todas as conversas que a gente tem feito e enfim, até nas rodadas com os próprios motoristas, porque, assim, é quase um tabu, que ele precisa ser vencido. E aí a gente está aqui justamente para mostrar que é possível e que, no final do dia, eu acho que é a principal vacina para conseguir endereçar esse problema que, obviamente, é um desafio muito grande para os motoristas, a gente sabe disso. Enfim, é difícil trabalhar, o custo, a margem do motorista fica muito apertada. Se fura um pneu ali na estrada, basicamente perdeu ali todo o ganho que ele teria. Então, por isso da importância de manter sempre os preços o mais atualizados possível. Certo, Bruno. Eu ia te perguntar justamente que mensagem a gente pode deixar aí para os nossos motoristas, para quem procura também esse serviço, mas acho que é isso, Ficar de olho nos preços. Boa. Então tá, Bruno, olha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui em nosso canal. A gente segue acompanhando aí, o andamento do mercado de transporte com essa nova lei. Uma ótima noite para você.
Boa noite, muito obrigado. Até a próxima.